Negociações para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia praticamente fracassaram. Putin fez um ultimato, Trump reconheceu e a Ucrânia está respondendo. Não, a principal fórmula do dia é a declaração de Putin, que apresentou um ultimato e, se não for cumprido, ele continuará a guerra. Essa linha é reunida pela British Broadcasting Corporation, com referência às declarações de Putin na China, e escrevem assim: se o bom senso prevalecer, agora é possível chegar a um acordo, se não, será preciso resolver tudo pela força. Essa é uma citação de Putin. Em seguida vem um conjunto de condições que já ouvimos antes, mas é importante registrá-las exatamente como ele disse. Questões territoriais na Ucrânia podem ser decididas por referendo, mas é preciso suspender a lei marcial. Se Zelensky estiver pronto que venha a Moscou, esse encontro acontecerá. A essência do ultimato é muito simples. Suspendam o regime jurídico de guerra, venham a Moscou, discutam os territórios em referendos locais e somente assim. Se não for assim, então voltem. A guerra continua de qualquer forma. Por isso, vamos analisar juntos hoje as principais declarações de Moscou, de Kiev e de Washington. Porque Trump, na verdade, tu sabe, declarou que não pretende zombar de Putin. Ele fez tudo o que pôde e as negociações fracassaram. Portanto, bem, chegou a hora de simplesmente sair de cena e observar. Isso é uma citação. Trump disse: eu vou continuar observando para ver o que acontece. Meu nome é Alexei Petty. Hoje, 6 de setembro, está no calendário e antes de começarmos este episódio, quero fazer um pequeno desabafo. Sabe, por causa do excesso de notícias, do trabalho constante com o noticiário, uma vez por semana eu desabafo com um psicólogo só para não acabar me esgotando. Se você precisa de um empurrãozinho diário para agir, quero recomendar um bom canal no YouTube, onde todos os dias saem vídeos curtos de um psicólogo sobre como sair da procrastinação, organizar os pensamentos e não se esgotar. E não só isso, um tom normal, prático, sem, esses falsos gurus. Por isso, eu recomendo esse canal no YouTube, vou deixar o link na descrição deste vídeo e sugiro que você se inscreva e salve alguns vídeos para assistir novamente. Limites são sobre honestidade, não frieza. Ninguém precisa estar sempre disponível para receber amor. Editora de legendas. Então vou começar com a resposta de Kiev, a resposta de Zelensky, que imediatamente respondeu que não precisamos de encontros só para aparecer, não haverá viagens a Moscou. Essa é a posição de Zelensky, que foi citada pelos maiores veículos de imprensa ucranianos. O presidente da Ucrânia rejeitou a ideia de negociações em Moscou. Aqui, o importante não é a forma, mas o significado. Não há referendo sob ameaça, não há suspensão da lei marcial só para negociar agora, não há legalização da ocupação através de uma falsa votação. Isso não é rigidez pela rigidez, não é uma posição só por ter uma posição. Essa é a lição aprendida dos acordos de Minsk. Qualquer compromisso no papel, sem esse respaldo de força, é apenas uma pausa antes de uma nova guerra. Onde está Donald Trump nesse cenário? E aqui fica interessante. O The Telegraph expressa sua opinião de modo cínico, porém honesto. Trump não pretende zombar de Putin. Ele não vai humilhá-lo publicamente só para uma foto. Se houver paz, ela será do tipo que pode ser vendida para ambos os lados. Essa é uma citação direta do material do The Telegraph e ela está diretamente ligada ao ultimato vindo de Moscou. Já apresentamos as condições. Agora, a decisão está com vocês e os americanos, que parecem não querer humilhar Vladimir Putin. E traduzindo para uma linguagem mais simples, o presidente dos Estados Unidos da América não está disposto a pressionar o Kremlin publicamente. Ele quer fazer algum tipo de acordo silencioso, mas o Kremlin está propondo que a Ucrânia se renda. Bonito. Isso é um beco sem saída. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra disseram hoje: as novas exigências de Putin mostram sua falta de vontade para negociações reais. Por quê? Porque todos esses referendos sob ocupação e o cancelamento da lei marcial não são o início da paz, são o início da capitulação. E o Instituto para o Estudo da Guerra analisou muitas vezes como o Kremlin usa mecanismos pseudo-legais para consolidar a ocupação de territórios e depois anula qualquer política usando a força. Ou seja, com uma nova guerra e uma nova onda de escalada. Hoje isso já foi dito por todos e todas as pessoas sensatas já entenderam. Quais são as consequências do fato de Donald Trump basicamente se recusar a pressionar Putin? Aqui tem um episódio interessante. O fato é que, em 1º de setembro, expirou um novo prazo que Donald Trump havia dado a Putin para firmar um acordo de paz. E então, quando perguntaram para Trump, e o prazo, ele acabou?
Cadê as sanções? Cadê as tarifas secundárias? Cadê a resposta? Cadê, como você declarou, a mudança de posição, a mudança de tática em relação a Moscou? Onde está tudo isso? Trump disse, vamos observar. Bem, nós temos algum progresso, que obviamente não podemos mostrar para vocês, mas ele existe. Estou decepcionado com Putin, mas vamos observar. E agora Trump nos propõe observar. Trump se mostrou covarde, incapaz de responder por suas palavras. Estou dizendo isso publicamente. Por que, em vez de responder, dizem a ele: escute, onde está tudo isso? Você ameaçou tanto, onde está? Em vez de responder: escutem, eu calculei errado, eu errei. Ele diz: não, vocês não entendem, vocês estão pegando no pé da coisa errada. Vamos observar mais um pouco como a guerra segue. Sobre as consequências, para a Ucrânia, toda essa situação significa duas coisas. A primeira é que precisamos continuar pressionando nossos parceiros europeus para que as garantias de segurança sejam realmente sólidas. Se em Paris foi dito que 26 países estão prontos para assumir a garantia de segurança, que não há restrições para a defesa da Ucrânia, então a Ucrânia deve passar claramente para a discussão de quem fornece a defesa aérea, quem cuida dos reparos, quem cuida da logística, quem assume as questões de inteligência, vigilância, reconhecimento e assim por diante. E tudo isso precisa ser transformado em contratos e bases ratificados pelos parlamentos. Tréguas só funcionam quando há ações concretas e pessoas por trás. A segunda é a lógica das sanções. O teto do petróleo russo é de 47,6 dólares por barril. Está bom, mas precisa ser menor. É preciso intensificar a caça à frota sombria, porque hoje surgiu a notícia de que a China começou abertamente a receber petroleiros russos da frota sombria que foram sancionados pelo Ocidente. A China afirma abertamente: tudo bem, Vladimir Putin, se não puder enviar petroleiros ao Ocidente, envie para nós. São necessárias proibições para os estaleiros, para os seguros, e tudo isso deve pressionar o orçamento da Rússia de forma sincronizada. Se a China decidiu receber esses petroleiros, é preciso pressionar a China também. O ultimato é sempre uma aposta no tempo e no dinheiro, então é preciso atacar ambos os recursos, tanto o dinheiro quanto o tempo. Para os Estados Unidos da América é um momento de escolha. Ou a Casa Branca, na pessoa de Donald Trump, admite que o acordo não aconteceu em 24 horas e começa, a transferir para um formato mais técnico, ou seja, na prática, defesa aérea, logística, inteligência. Ou então Trump continua com esse jogo. Não se pode humilhar Vladimir Putin e depois é só observar como Moscou coloca justamente no Trump a responsabilidade por toda a demora, pelo atraso. E Trump pressiona por algum motivo os europeus para que parem de comprar petróleo russo e pressionem a China. Justo. Mas depois disso, os europeus já não esperam que ele imponha sanções contra a Rússia. Resumo honesto, há palavras, mas nenhuma alavanca. Para o Kremlin, isso também é um dilema, é ultimato ou guerra, na minha opinião. É claro que essa é uma postura bonita quando se tem recursos para continuar essa guerra. Quando você sabe que há problemas com o petróleo, quando o teto de preços para o petróleo russo foi reduzido, quando o transporte fica mais caro por causa dos filtros de seguro e portuários, essa postura se torna bastante cara. E aqui retornamos à engenharia. Quanto antes a Europa garantir segurança à Ucrânia, mais cara será qualquer tentativa de romper o cessar-fogo à força. O dia de hoje, infelizmente, não é um avanço rumo à paz. É um reconhecimento honesto de que as negociações fracassaram. Porque um lado propõe referendos sob ocupação, Moscou como local para negociações, e o outro, ou seja, os Estados Unidos da América, não está disposta a humilhar o Kremlin para, na opinião deles, conseguir algumas concessões de forma discreta. Mas essa é uma posição muito estranha de Donald Trump, que não quer humilhar Putin, sendo que Putin já o humilhou várias vezes. Eu lembro que ontem Putin fez uma declaração dessas, quando disse que ninguém ainda discutiu seriamente com a Rússia a questão da Ucrânia. Eu lembro que Putin se encontrou com Trump no Alasca e quando depois disso Putin diz: ouçam, ninguém ainda discutiu seriamente conosco a questão da Ucrânia. Isso mostra que ele coloca Trump em uma posição de que ele não é ninguém, que ele não é um negociador sério. Mais uma vez, sério em um nível sério. Segundo Putin, ninguém ainda falou com eles.
E aí Trump fica ofendido, faz beicinho e diz: ah, nós perdemos a Rússia e a Índia, a China os conquistou, agora boa sorte para eles nessa aliança. Essa é uma atitude de alguém magoado e uma humilhação para si mesmo. Por isso, provavelmente vale constatar que após 7 meses da presidência de Donald Trump, acabamos voltando àquela mesma posição de negociação que tínhamos antes dele assumir a presidência. Não houve progresso algum, apesar do que diz o presidente americano. Vou colocar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva tradicionalmente nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Isso é tudo. Se cuidem. Tchau a todos.